A geometria analítica é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como ponto, retas, triângulos, quadriláteros e circunferências, enfim, figuras geométricas, utilizando expressões algébricas. Nós vamos começar a trabalhar com coisas que nós já vimos, trazendo isso para o sistema cartesiano. O plano cartesiano, ele já é um velho conhecido nosso. Ele é formado por dois eixos, nós chamamos de eixo X e eixo Y. No meio deles, no lugar onde eles se cortam, é a origem do sistema cartesiano. Para a direita são os números positivos e para cima também. Para a esquerda e para baixo os negativos, nós já estamos acostumados com isso. Relembrando, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O eixo X, ou eixo OX, ele recebe o nome de eixo das abscissas. E o eixo Y, ou eixo OY, recebe o nome de eixo das ordenadas. É bom que nós saibamos quem é abscissa e quem é ordenada, porque muitas questões desse conteúdo vêm falando assim, ao invés de falar X e Y, fala em valor da abscissa ou valor da ordenada. Se eu não souber quem é quem, eu vou ficar confuso, precisa saber. No primeiro quadrante, o que acontece? Todos os pontos que nós marcamos no primeiro quadrante, eles têm tanto a abscissa como a ordenada positivas, porque o valor de x e o valor de y, todos esses valores são positivos. Então, os sinais tanto da abscissa como da ordenada sempre serão positivos. No segundo quadrante, eu já tenho a seguinte situação. Os valores de x serão negativos, mas os de y positivo. Ali eu tenho um exemplo de um ponto de coordenadas menos 2 e 2. Eu tenho uma abscissa negativa, que é o valor de x, e tenho uma ordenada positiva. Então, todos os valores de coordenadas marcadas no segundo quadrante terão abscissa negativa e ordenada positiva. No terceiro quadrante, eu tenho os dois valores negativos, né? Porque os pontos que são marcados no terceiro quadrante estão nessa região. Ou seja, eu tenho tanto abscissas como ordenadas, todas negativas. E por fim, no quarto quadrante, eu tenho abscissa positiva e ordenada negativa. Então, a gente precisa saber, né, lembrar em cada quadrante como se comporta abscissa e ordenada, se é positiva ou se é negativa. Quando eu tenho pontos e que abscissa e ordenada são iguais, os valores de x e de y são iguais, por exemplo, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, esses pontos, eles fazem parte da bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. O que é a bissetriz? Bissetriz é essa reta que divide o primeiro e o terceiro quadrantes exatamente ao meio. Em todos esses pontos que têm coordenadas, onde abscissa e ordenadas são iguais, eles pertencem à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Eu posso chamar a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes como B13. Tá? É a bissetriz que corta o primeiro e o terceiro quadrantes. Em contrapartida, os pontos que têm abscissa e ordenadas opostos, ou seja, o valor é o mesmo, mas o sinal é oposto. Menos 3 com 3, menos 2 com 2, menos 1 com 1, 1 com menos 1, 2 com menos 2. Qualquer abscissa ordenada que sejam valores opostos, eles pertencem à bissetriz do segundo e quarto quadrantes, né? Que nós chamamos de B24. Então, se a abscissa e ordenada forem iguais, esses pontos vão pertencer à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Se a abscissa e ordenada forem opostas, eles vão pertencer à bissetriz do segundo e quarto quadrantes. Se eu tiver um ponto em que a ordenada dele é zero, o que vai acontecer? Esse ponto vai ser marcado sobre o eixo x. Ou seja, se o y dele for zero, ele vai ser marcado sobre o eixo x. Porque eu tenho 4 de x com zero. E o zero, ele fica aqui, ó, na reta exatamente do eixo. Então, ele fica marcado sobre o eixo x. Eu tenho um outro ponto aqui, um outro exemplo que é menos 2 com zero, também marcado sobre o eixo x. Todos os pontos que estão marcados sobre o eixo x, ou seja, sobre o eixo das abscissas, eles têm coordenadas x com zero.
o valor de x, onde ele vai estar, e o y dele, a ordenada dele, sempre será 0. Assim como, se eu tiver o contrário, a abscissa igual a 0, ele vai estar sobre o eixo y. Porque se a abscissa dele for 0, ele vai estar exatamente em cima do eixo y. Né? Então, eu vou lá no valor da ordenada, no valor de y e marco. Bom, tudo que a gente falou até agora não é novidade para ninguém, mas são coisas que a gente precisa lembrar. Falou em pontos marcados sobre o eixo x, como são as coordenadas dele? É x com 0. Falou sobre pontos marcados sobre o eixo y, como são as coordenadas dele? 0 com valor de y. Eu posso ter o seguinte exemplo, um ponto de abscissa 2 e que está marcado sobre o eixo x. Qual é a ordenada dele? Com essa informação, a gente sabe que a ordenada dele é 0, ou seja, o valor de y é 0. São coisas que a gente já sabe, mas que a gente, às vezes, quando elas estão teóricas, estão explícitas no enunciado de um exercício, a gente, às vezes, dá uma esquecida.